Ontem eu falei aqui sobre a história envolvendo o Dalai Lama e o beijo que ele deu numa criança e depois pediu para a criança chupasse a língua dele, né? Eu falei sobre isso aqui, é um caso que horrorizou as pessoas, que ainda está sendo muito debatido e a gente viu muitas reações nesses últimos dias sobre isso, né? Inclusive, por exemplo, a Xuxa está querendo que o Dalai Lama seja preso. Então, assim, é uma coisa que pode respingar muito na religião, é algo que vai impactar tremendamente na biografia do Dalai Lama e certamente põe em dúvida, aí muita gente ficou aí bem incomodada com essa história, preocupada e revoltada. E aí o que aconteceu foram algumas reações que me chamaram a atenção e quero comentar com vocês aqui, porque no final das contas acabou virando uma briga política, né? Assim como muitos outros temas que a gente observa por aí, acabam virando uma guerra de esquerda e direita, uma guerra entre, sabe, conservadores versus progressistas, ou nesse caso aqui, mais especificamente, conservadores reacionários versus comunistas. E aí, uma das coisas que acusaram o Dalai Lama, apesar de ter falas dele nesse sentido, é de que ele seria marxista. E aí você pode perceber como é a intenção, né? O que está por trás disso. Porque a gente já viu, inclusive, Olavo de Carvalho, em outros momentos, chamando o Dalai Lama de comunista, que fazia parte desse projeto global de, sabe, conversão ao comunismo. Realmente tem falas dele que vão nesse sentido, eu vou ler para vocês algumas coisas aqui, mas a intenção é clara, a intenção é de colar o rótulo nele de comunista ou de marxista para que isso contamine toda a esquerda. Então empurra o Dalai Lama para lá. E aí, por outro lado, eu vi outros comentários também, nesse caso de comunistas ou de marxistas, acusando os lamas, né, porque Dalai Lama é um título religioso, né, um título espiritual, é uma série de reencarnações de líderes espirituais, e o Dalai Lama atual é a reencarnação de um outro líder espiritual do passado, e aí falando sobre a invasão chinesa no Tibete. E aí também são comentários bem complicados, bem esquisitos, que eu quero também falar um pouquinho. Vamos começar com a primeira parte, né? Primeira parte sobre se o Dalai Lama é marxista e se for, ou se fosse, o que isso quer dizer. Então, muita gente falando isso, e aí eu quero ler para vocês aqui uma reportagem, uma entrevista feita com ele, né, com o Dalai Lama, está na Folha de São Paulo. Essa é uma reportagem de 96. E aí a manchete é: o marxismo se aproxima mais do budismo. E aí a pergunta da Folha: a ética budista tem quase 3.000 anos. O comunismo é uma ideologia do século XX. Podemos, é até um equívoco nesse sentido, mas tudo bem. O comunismo é uma ideologia do século XX. Podemos ser budistas e comunistas ao mesmo tempo? Daí o Dalai Lama responde: encontrei hinduístas na Índia, no que se refere à teoria econômica e social, seguidores do marxismo. Eles aceitam a teoria marxista, mas ao mesmo tempo são extremamente hindus. Acreditam nos valores hinduístas e ao mesmo tempo na ideologia marxista. Também encontrei monges budistas muito bons no Sri Lanka, que são, no que se refere à teoria sociopolítica e socioeconômica, de extrema esquerda. Então é bastante possível. Por outro lado, o budista genuíno, que ao mesmo tempo acredite no marxismo, jamais acreditaria no sistema totalitário. Somos muito críticos a respeito do totalitarismo chinês. Mas no que concerne a ideologia marxista, não somos necessariamente contra. Na verdade, creio que a ideologia marxista se aproxima mais do budismo do que o capitalismo. E aí, basta pensar, né, que essa fala do Dalai Lama se assemelha muito a uma outra fala do Papa Francisco. Essa é bem mais recente, né? Eu vou ler para vocês aqui uma fala dele. Os comunistas são aqueles que pensam mais como os cristãos. E ele se referia justamente a essa questão social, né? E aí um aspecto curioso, né? Porque assim, se a gente for pensar em muitas religiões, quando tem essa noção do coletivo e de cuidar do outro, da caridade e de partilha, né? Que é o caso do cristianismo, por exemplo. Se a gente for retornar à história do cristianismo e pensar nos cristãos primitivos, por exemplo, era um tipo de sociedade comunista primitiva, na qual os cristãos viviam em comunidade, dividiam tudo que eles recebiam, partilhavam tudo, não havia propriedade privada. Se for pensar nessa lógica, né, de fato, muitas ideologias de esquerda, não apenas marxistas, mas outras ideologias de esquerda sociais, elas são muito mais próximas de certas vertentes religiosas do que o capitalismo. Essa visão da acumulação de dinheiro, da acumulação de capital, inclusive essa visão hierárquica de que alguns têm muito e outros não têm nada, ou têm muito pouco. Então, realmente não surpreende que o Dalai Lama, o Papa Francisco ou outras figuras religiosas falassem isso, que o capitalismo contradiria certos princípios religiosos
de muitas vertentes religiosas por aí. O que surpreende é o contrário, na verdade, é você ver grupos religiosos que têm um tipo de teologia de prosperidade, né, no qual você reza para Deus e te dá dinheiro, te dá posses, te dá apartamento, te dá carro. Isso que é contraditório em relação aos dogmas religiosos cristãos, por exemplo. Mas quando você tem figuras, né, que querem colar esse rótulo agora ao Dalai Lama, quando cola essa figura agora que se tornou tóxica e intocável, quando se cola essa figura a um rótulo como marxista, é claro que querem associar o marxismo ao que tem de pior, que é a pedofilia, que é esse tipo de comportamentos de abusos de criança. O ponto complicado disso, né, e aí vale voltar ao cristianismo, porque a gente eu falei ontem inclusive sobre isso, né, há inúmeros casos, né, milhares e milhares de casos de denúncias de abusos de sacerdotes católicos contra crianças. É possível fazer esse tipo de inferência, né, ou seja, um padre católico cometeu abuso, logo o cristianismo defende o abuso, logo o cristianismo é abusador nesse sentido? É claro que não pode fazer isso, né. Aqui a gente retorna algumas falácias lógicas que eu exponho nesse meu livro aqui, como Versão de Debate Tendo Razão, quando você tem dois tipos de falácias lógicas bem comuns, na verdade, que são as falácias da composição e da divisão. Como funcionam? A falácia da composição quer dizer que quando você tenta extrapolar propriedades dos indivíduos, dos elementos individuais para o grupo, e a falácia da divisão é quando você tenta extrapolar elementos do todo para os indivíduos. Então vamos pensar aqui nos dois casos, né? Por exemplo, você tem lá um padre católico e ele comete um crime, vamos supor um crime de abuso sexual, e aí você tenta extrapolar disso para todos os demais católicos, ou todos os demais padres católicos. Se um padre cometeu um crime, ele cometeu o crime e não todos os demais. Então você não pode dizer que o abuso de um padre representa o abuso de todos os padres. Isso é um equívoco, isso é um erro. Do mesmo modo como no cristianismo, se for pensar, por exemplo, que a mensagem do cristianismo é de amor, de tolerância, de respeito ao outro, e aí você pressupor que todos os cristãos sejam assim, sejam amorosos, caridosos, que respeitam o próximo, que sejam, sabe, pessoas tolerantes. E a gente sabe que não é. Então, assim, a mensagem geral, a mensagem do todo é uma, mas quando você vai olhar para os indivíduos, você tem de tudo. Tem pessoas que são tolerantes, tem pessoas que são intolerantes e assim por diante. Então, são falácias lógicas você tentar fazer essa ponte, né, entre o individual e o coletivo, e entre o coletivo e o individual, que nem sempre se comunicam. Nesse caso, o ato do Dalai Lama representa o Dalai Lama e não representa o budismo, que foi o tópico ontem, inclusive, né? A gente comentou sobre isso aqui ontem. Você não pode tentar usar um ponto singular, mesmo que seja uma liderança religiosa, você não pode usar esse ponto singular para tentar compreender todo o grupo de budistas. E o mesmo vale para o cristianismo. Católicos, você não pode pegar pontos singulares cometendo abusos e pensar que toda estrutura funciona desse modo. Embora você tenha o histórico da Igreja Católica de acobertar os criminosos, né? Então, assim, são coisas diferentes. Você tem uma estrutura hierárquica que é coberta, mas não quer dizer que todo mundo pratique esse tipo de abuso. Então, é o primeiro ponto. E o segundo ponto tem a ver com outra falácia lógica também, que é a falácia da associação. Então, você pega um rótulo marxista, comunista, cola no Dalai Lama e aí você tenta contaminar o outro grupo. Então, assim, você tem um abusador, portanto, o fato dele ser marxista torna os outros marxistas ou os outros comunistas, ou quem se identifica com essa ideologia, igual ao Dalai Lama, ou que esse grupo tem a obrigação de defender o outro, e assim por diante. Então, assim, é tentar associar um grupo ao outro e respingar a má fama, nesse caso do Dalai Lama, a má fama conquistada agora, tentar respingar isso nos demais. E o outro ponto que eu falei, né, e outro ponto que me chamou a atenção, daí foi do lado contrário, né, foram pessoas de esquerda, comunistas, marxistas, defendendo ou relativizando a invasão chinesa no Tibete. E daí eles tentaram agora retraçar a história dos lamas e mostrar como os lamas sempre foram abusadores, que pedofilia era algo institucionalizado no Tibete antes da chegada dos comunistas, que esse tipo de comportamento do Dalai Lama agora representava um tipo de comportamento que já acontecia anteriormente. Então, assim, que os comunistas, a chegada dos comunistas na China erradicou esse tipo de comportamento, erradicou a pedofilia no Tibete. E aí, é sério, esse tipo de argumento poderia nos levar no sentido ao contrário, né? Porque assim, a gente tem aqui a mensagem de que um grupo colonizador, nesse caso, um país que invade o outro e leva seus costumes, seus hábitos, suas leis, suas práticas para esse outro país, estaria civilizando o Tibete, estaria civilizando os tibetanos, estaria livrando os tibetanos do domínio, do controle dos lamas. Desse modo, certas práticas milenárias foram erradicadas e eles foram civilizados. Bem, a gente pode, como eu falei, pegar isso e comparar com outros cenários em outros momentos. A colonização, o imperialismo europeu no mundo. Esse argumento é usado inclusive por reacionários e por conservadores para justificar
a invasão de europeus nas Américas ou na África, que eles foram levar civilização. E aí você pega o caso da América, né, da América do Sul, Brasil, antes dos portugueses, que você tinha várias etnias indígenas que viviam em guerra constante, e nessas guerras eles faziam prisioneiros e comiam esses prisioneiros, praticavam antropofagia. E aí muita gente argumenta que a chegada dos colonizadores portugueses erradicou essa prática. Então, assim, a civilização ocidental, a civilização católica chega na América e aí coloniza esse espaço e elimina práticas bárbaras, ou consideradas bárbaras, desses povos nativos. E é claro que você de esquerda, é claro que você progressista, é claro que você marxista, inclusive comunista, acha isso um absurdo. A invasão europeia na América é um absurdo, foi um genocídio, foi um massacre, foi uma devastação dos povos indígenas, um extermínio de povos, inclusive da cultura deles. Então, assim, até que ponto a gente pode relativizar a invasão de um país no outro, a imposição de uma cultura sobre a outra, nesses termos, me parece muito complicado defender isso, por mais que a gente considere essas práticas bárbaras. Então, assim, se você acha que é justificável China invadir Tibete porque civilizou os tibetanos e evitou essas práticas milenares dos tibetanos, aí, dos lamas tibetanos, isso complica a sua posição quando se trata de enfrentar imperialismo dos europeus em outros países, porque a imposição de cultura também aconteceu. E também erradicou práticas que a gente considera como se fossem bárbaras hoje, né? Comer o seu inimigo, por exemplo. Comer prisioneiros de guerra. Mas é claro que aí você percebe dos dois lados como as coisas são relativizadas, né? Você relativiza as coisas quando se trata do seu grupo, mas quando se trata do grupo inimigo ou adversário, você condena essas práticas. O fato é que a discussão ontem foi toda para um patamar diferente, virou uma bagunça total, e me parece que o Dalai Lama não vai passar ileso dessa história, porque realmente foi muito grave, e muita gente debatendo essa questão, inclusive do papel do líder religioso, né, como ele simboliza a religião, de certo modo, mas também como os devotos lidam com isso e se submetem a isso muitas vezes. Então é um debate bem complicado, mas recomendo que você veja o vídeo de ontem, foi falando sobre essa situação em particular e como essa hierarquia propiciaria esse tipo de abusos. Mas o fato é que essa história levou a muitos debates e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Primeiro, sobre a acusação, entre aspas, aqui, né, de que o Dalai Lama seria marxista, embora ele tenha dito em alguns momentos que ele era meio budista, meio marxista, mas o que você pensa sobre isso aí? Se isso quer dizer alguma coisa? E, por outro lado, também sobre a relativização do domínio, da invasão chinesa no Tibete, como se houvesse extirpado práticas bárbaras, sabe, ao impor a civilização deles lá. Como eu falei, é um argumento bem complicado, porque isso também vai legitimar outras invasões, outros processos, entre aspas, civilizatórios aqui, sobre povos que essas nações consideravam como bárbaras ou atrasados. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Participe do Clube do Livro, todos os meses se encontra uma vez por mês para debater obras de filósofos ou de escritores que trazem filosofia para os seus textos de ficção. E nesse mês de abril estamos lendo Édipo Rei, uma tragédia de Sófocles, um autor grego, bem interessante, então participe. Um abração para você e se cuide. Tchau! Fala, turma do canal Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Na terça-feira, dia 18 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, eu vou dar uma aula que eu dou uma vez por ano só, chamado Investir é para Todos. Uma aula onde, em menos de uma hora, eu ensino todo o conhecimento básico que você precisa ter sobre o mundo de finanças e investimentos, não só para aprender a investir bem o dinheiro, e claro que isso você aprende também, mas para saber lidar com as suas dívidas e equacionar elas, e também para entender o papel do mercado financeiro na vida de todo mundo. Se você não quiser faltar essa aula, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. E fica atento, porque a aula é ao vivo e não tem replay. Então você põe na agenda, assiste com a gente e eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais de agora em diante na vida. Um abraço e até lá! Fala, turma do canal Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para